sobre a compra do Banco Master. Isso realmente está dando o que falar, a possível, né? A quase compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. A Polícia Federal deve ouvir hoje alguns dos envolvidos, mas enquanto isso, a família Vorcaro aparece em outra confusão. Agora com uma obra irregular na beira-mar, lá na Bahia. É uma história que não para de crescer. Eu vou sentar aqui para ouvir nossa Jess. Então, o que a gente está vendo nesse caso todo é um desdobramento muito fenomenal. Inclusive, o que está se falando é que ontem um dos depoimentos da Polícia Federal incluiu um silêncio ali, que não houve uma manifestação, nem todos foram ouvidos. E a cada momento que passa, nós estamos vendo um crescimento de casos que envolvem o nome Vorcaro em outras áreas, em outras esferas, para além da questão da situação financeira fiscal do Banco Master, questões também correlacionadas a compras de espaços, a questões variadas de aquisição de propriedade e até mesmo infrações em relação a isso. Então, é o poder no Brasil colocando seus tentáculos em todos os espaços. Matheus, hoje pela manhã eu ouvi uma frase interessante dizendo o seguinte, que o silêncio do Vorcaro, ele vale mais que o próprio banco. E a gente viu que nos depoimentos o silêncio também já começou a marcar presença. Um silêncio, aliás, ensurdecedor, né? Na realidade, é o que a gente está vendo, que é só a ponta do novelo, é só a pontinha do iceberg, e por isso o silêncio. O silêncio, ele protege não só o Vorcaro, como a gente já está vendo, a sua família e todos aqueles superpoderosos que estão no entorno. No direito, a gente tem uma teoria chamada os frutos da árvore envenenada, Fernando. Os frutos da árvore envenenada, eles representam que tudo aquilo que vem de uma prova, por exemplo, produzida de maneira ilegal, eles não têm validade. Mas eu adaptaria essa teoria para o caso Vorcaro pelo seguinte: em se provando, né, toda essa fraude, todo esse grande esquema, tudo aquilo que tiver relacionado ao grupo, a holding do Grupo Master, também deveria perder qualquer tipo de validade. Haja vista esse resort, esse empreendimento na Bahia. Se provar que ele está conectado com o grupo, como parece que já se provou, o fato seria, vamos destituir, vamos desapropriar e vamos tirar essa propriedade e colocar isso tudo para ressarcir as pessoas que estão tendo prejuízo, e no caso, né, o próprio Fundo Garantidor de Crédito. Vamos ver onde isso vai dar e tomara que dê em alguma coisa. Henrique, as digitais da família Vorcaro vão aparecendo em vários outros pontos, né? Em várias posições políticas, inclusive, né? É extremamente difícil a gente olhar para uma situação dessa e não ficar triste, né? Porque é um caso que trouxe um rombo absurdo aí pro FGC, a gente vê instituições públicas envolvidas, e eu acho muito importante que, para além dos executivos do Banco Master, do próprio Daniel Vorcaro, que também seja questionado as figuras públicas que foram, né, envolvidas nesse processo. O governador de Brasília, por exemplo, o próprio governador do Rio de Janeiro. Não, claramente, eles podem, têm todo o direito à defesa, têm todo o direito a tudo, mas é importante que eles pelo menos sejam questionados a respeito do porquê, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, né, o estado do Rio de Janeiro, colocou o dinheiro da Previdência do Banco Master. Por que o governador de Brasília estava ali dando quase que um aval, um ok, para que essa compra fosse realizada. Então a gente precisa ver muito mais a fundo desse caso, e acho que quanto mais a gente mexer nisso, mais coisas vão aparecendo, e é importante que a gente investigue a fundo para que todo mundo envolvido seja punido da devida forma, né? Estes desdobramentos nos lembram muito da Operação Lava Jato, né, Fernando? Que lá atrás, aos poucos, foi se descobrindo tanta gente envolvida, tantas autoridades, tantas empresas, tantos empresários. Então, acho que é importante a gente aprender com o que foi feito lá atrás, evitar qualquer erro jurídico, para lá na frente não falar assim, agora vamos anular aquela sentença, e aí, quem sabe, a gente, de fato, conseguir punir e conseguir ressarcir não só o erário público, mas tanta gente que foi lesada e continua sendo lesada com o que está acontecendo nesse país. Muito bem, eu vou aqui colocar mais gente na conversa. Desculpa, eu levantei muito depressa, meu diretor de TV. Vou ter mais calma aqui. A gente vai para Brasília. Vamos com a nossa repórter de Brasília, Rani Veloso, com detalhes sobre os depoimentos de hoje. Bem-vinda, Rani. Bom dia.
Bom dia, Fernando Rocha, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Olha, segundo dia de depoimentos no Supremo Tribunal, por ordem do ministro relator do caso, Dias Toffoli, a delegada da Polícia Federal, Janaína Palazzo, que conduz as investigações, vai ouvir mais 4 investigados. Ontem, 2 faltaram, pediram adiamento da oitiva. Hoje estava previsto inicialmente para esses depoimentos começarem a partir das 8 horas da manhã, mas já começou com um atraso de 2 horas. Foi remarcado para a partir das 10 horas da manhã, cada depoimento aí com intervalo de 2 horas entre eles, com 3 investigados presencialmente no Supremo Tribunal Federal. Os ouvidos de hoje nessa investigação que apura as fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master e também irregularidades no contrato de compra e venda do Master pelo BRB. Essa compra, que foi inclusive barrada pelo Banco Central ainda no ano passado, vai ouvir executivos tanto do Banco de Brasília quanto também do Banco Master. Os ouvidos de hoje serão Robério César Bonfim Mangueira, que é superintendente de operações financeiras do BRB, além de Luiz Antônio Bu, diretor de risco, compliance, RH e tecnologia do Banco Master. O terceiro ouvido será Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master. Esse deve ser ouvido por videoconferência. E o último previsto para hoje será Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco. Esse estava previsto para começar às 16 horas, portanto, com esse atraso de 2 horas, deve começar a partir das 18 horas, então deve ser o dia todo, entrando à noite de depoimentos. O ministro relator do caso, Dias Toffoli, vai analisar inclusive essas novas oitivas para saber se transfere ou não o caso do STF para a Justiça Federal. Enquanto isso, o Congresso Nacional se prepara para o início dos trabalhos legislativos, inclusive com a apresentação de notícia-crime à Procuradoria-Geral da República e também comunicação dos fatos à Polícia Federal, pedindo investigação sobre a conduta do ministro Dias Toffoli nesse caso. Eles alegam interferência atípica do relator. Volto com vocês.